Olá, gente! Muito boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver acompanhando esse nosso bate-papo aqui. A gente, vai falar com o Rui Casas Novas, nosso querido compatriota, né? Porque nós temos hoje uma relação, com os nossos patrícios portugueses, que eu tenho um carinho enorme e tenho orgulho de ser descendente, português. Então, assim, nós temos aqui, um vínculo muito forte e efetivamente a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui para conversar sobre essa ida então do Ciro para Lisboa. Ele vai falar em Lisboa, né? Agora o dia, não me lembro agora a data em si, mas vai falar em Lisboa. Lisboa também está recebendo, né? Que tristeza para os portugueses esse desequilibrado do Bolsonaro. A gente vai conversar um pouquinho tudo um pouco. Não é uma conversa, tem uma pauta, mas tem muita coisa para conversar e eu espero que possa ser uma conversa útil para você aí do outro lado. E esse bate-papo vai ao ar no sábado, que é exatamente aquele momento de a gente relaxar e conversar de política, mas de uma maneira mais descontraída. Rui, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E é uma honra tê-lo aqui com a gente, né? E, aliás, aceitar nosso convite lá atrás e ter nos possibilitado, esse momento aqui, porque o Rui que também que incentivou muito esse momento, né? Então eu quero agradecer de coração, Rui. Obrigado, Noé. Eu não sei se você está vendo assim que tá de vez em quando ficando escura a imagem, né? Está Isso, aparecendo isso. tá Não sei acontecendo. por quê, realmente. É, A algum gente tem que problema ver isso. técnico. Eu não sei o que é, mas é daqui. Bom, mas acho que dá, né? Então, sim, realmente, o Brasil está fazendo aqui de Portugal aqui a temporada de início de hostilidades políticas, né? Com a vinda do Lula aqui, o Bolsonaro vai vir também e o Ciro também. E então, ah, bom, não sabemos o que é que vai sair do encontro do Bolsonaro nem do Ciro, né? Mas eu vou estar na palestra do Ciro. Parece que parou, né, a imagem, né? É, deu uma congeladinha. O que é que será, né? Mas está me ouvindo direito, né? Perfeitamente, perfeitamente. É. Mas, e então, eu vou estar lá no dia 12 na palestra do Ciro, né? E pronto, eu queria refletir aí com o povo sobre que perguntas se devem ser feitas e especular sobre o que é que o Ciro irá dizer, né? Sobre o que é que ele irá palestrar, né? Nesse caso. Ah, sobre o Bolsonaro, a gente também pode especular sobre o que é que será dito, né? Eu imagino que seja, mas de qualquer das maneiras eu não vou estar presente nessa palestra. Nem que me pagassem, eu iria, né? Que ninguém merece ouvir aquele excremento. E então, sobre o Ciro, né? É uma grande incógnita, não é? O que é que ele irá dizer e que perfil terá o discurso dele, né? Será um perfil de, de crítica? Será um perfil que a gente está habituado à crítica dele enquanto candidato, né? E ele agora, com certeza, não terá o mesmo perfil de crítica de candidato, né? Mas o lema da palestra dele, né? O tema é o futuro do Brasil, né? Por isso, ele só pode ser crítico do atual modelo que tem, não é? Porque existe uma continuidade nas políticas económicas desse, desse presidente Lula. ah, E então eu só posso achar que ele irá ser crítico, né? Mas resta saber que tipo de críticas ele fará e o quão corrosivas serão, né? Eu penso que o pessoal está sedento de críticas bem corrosivas, né?
mas porque se justificam, não é? Se justificam, né? E então, eu não sei, eu tinha pensado assim em fazer dois tipos de perguntas, que Uhum. acho que uma é que todo mundo quer saber se ele vai ser candidato, se não vai, ou se ele não sendo, se ele vai, o quanto ele vai se empenhar em se conseguir uma alternativa, se ele está empenhado em conseguir novos líderes, né? Acho que é importante saber o que é que espera no Brasil nesse aspecto. E segundo, se ele vê realmente, se for o caso, né, isso ser positivo, né, ele pode dizer que não, está se danando, porque eu não acredito, né? Mas eu podia dizer que não, né? Mas pronto, tomando como princípio que ele vai estar empenhado nisso, o- essa era a segunda pergunta que eu talvez faria, era ah, o, como é que ele vê, qual é a saída que ele vê para que essa via alternativa à polarização tenha sucesso, porque ele há de ter entendido porque é que não deu certo, né? Porque é que foi 3%, né? Ah, e ele há de saber, se eu voltasse atrás, eu faria diferente isso, aquilo, o caminho certo é esse ou aquele, né? E não sei, eu não sou politólogo, né? Mas eu tenho as minhas ideias sobre isso, né? Mas eu acho que não vai dar para discutir isso com ele, né? Mas ao menos perguntar o que é que ele acha como saída alternativa para essa frente trabalhista, desenvolvimentista, industrializante, o que é que ele acha que deve ser feito. E é importante também, Rui, porque assim, ó, o que, que passa na cabeça do Ciro? Eu acho que a gente tem essa dúvida, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do Ciro. Então, querer saber o que, que passa na cabeça dele e o que, que ele vai dizer. Há um mistério dessa coisa de, dos 100 dias, dos primeiros 100 dias do governo Lula, ele vai falar e tal. E eu acho que ele, né, eu acho que ele podia ter falado alguma coisa já. Mas enfim, é uma opinião minha. Mas é toda uma aura do que ele vai falar, né? E a gente fica aquela expectativa. Porque como tu não sabe o que vai falar, tu fica naquela coisa. Será que ele vai falar uma coisa muito contundente? Será que ele vai bater demais? Será que ele não vai vai bater de menos? Será que ele vai ser muito teórico? Vai falar num plano ideal, mas talvez não um plano ideal, né, Rui? Assim que seja um plano que tenha a ver com a realidade de hoje. Eu espero que não. Eu espero que ele não seja demasiado teórico, né? Ah, mas porque a gente já teve muita teoria Uhum. nesses últimos anos, né? Eu acho que então com o livro e tudo, né? Mesmo que ele esteja fazendo um PND 2.0, né? O que eu acho que é uma coisa legal dele fazer, mas eu acho que o povo que está na corrente trabalhista já entendeu isso, né? Já entendeu qual é o caminho, né? Ah, agora é como chegar lá, né? Você sabe qual é o caminho, né? Mas você tem um monte de problemas no meio do caminho. Como é que você vai passar por cima disso, né? E o principal caminho é esse sistema que no Brasil que privilegia a, a, a polaridade, né? Os caras que eles têm dois identitarismos muito fortes, são vazios, mas são fortes, né? Porque marcam muito as pessoas, né? Despertam muitos valores nas pessoas, né? Eu não sou comunista, eu não sou fascista. Eu sou contra o aborto, eu sou a favor do aborto. Eu sou antifamília, eu sou família, sou pró-família, eu sou tolerante com gays e coisas assim. E pronto, e essas coisas que são formam aqui uma polarização, mas na economia eles são juntinhos, os dois lados, né? O brasileiro tem que continuar a pagar imposto e o Brasil tem que ser um país do setor primário, como era quando Portugal foi embora, né? Uma colônia. E, cara, eu, é assim, eu não sou brasileiro, mas o Brasil está assim como está agora, para mim, eu que sou da área de economia,
me dá uns nervos. Me dá uns nervos. Né? Que, caramba, né? Toda a gente diz, o Brasil é um país de muitas potencialidades, né? Caramba, né? Potencialidades é pouco, né? O Brasil tem tudo, ainda por cima, com todos os problemas mundiais que nós estamos vendo sobre do domínio imperialista, a hora americana, a hora chinês, a economia é muito importante. E o Brasil parece que não quer ser a economia, né? Parece que quer ser apenas uma fazenda. E, e é isso que o Ciro combate, né? É isso que ele quer alterar, né? Mas falar só isso, a maioria do brasileiro não entende, né? Para ele não reverbera, né? As pessoas não sabem o que é isso, né? De superávit primário, esses termos assim econômicos, né? Que são muito importantes, mas para o brasileiro não. Ele quer saber se vai ter dinheiro no final do mês e se vai ter dinheiro para ir no supermercado, essas coisas, né? E, e como chegar nesse povo, né? Como chegar assim, você está aí preocupado com um monte de besteira. Isso é besteira. Como Se a mulher for colocar fazer o um aborto, isso pôs essencial? comida na sua mesa, se aquela mulher for fazer um aborto ou não. O que é que se interessa? Tá entendendo? Essas coisas, né? E É, pronto, eu não sei qual vai ser a postura do Ciro, né? uhum. Eu acho que A gente tem que adivinhar um pouco, né? eu vou dizer, a gente não sabe, né, o que está passando na cabeça do Ciro, o que ele passou, né? A gente sabe que ele se reservou, né? E efetivamente é essa coisa. Eu acho que ele vai muito bem quando ele faz essas questões como a questão do aborto, porque aqui no Brasil a gente tem uma religiosidade muito grande. E é uma pauta que toca na religiosidade da população, uma parte evangélica, uma parte católica e outros segmentos. E eu tenho uma concepção não só filosófica, religiosa, como filosófica, enfim. Mas eu não vou entrar em si. Mas eu acho que tem uma questão que me toca, assim, ó, é que no Brasil nós hoje estamos discutindo a superficialidade. Nós discutimos a superficialidade das coisas. Porque assim, ó, ou se fala da questão do aborto e se fala com uma questão exatamente olhando todos os primas, inclusive esses religiosos, que onde a gente respeita quem é a favor e quem é contra, e se chega num denominador comum em que se respeite as posições. E também no caso, além dessas questões, que de repente, muito mais importante que discutir o aborto, no caso, é pensar em fazer uma política, por exemplo, de controle de natalidade, que é muito mais importante do que talvez aborto. Talvez. Então, tem uma série de possibilidades. Ou pensar o seguinte: como é que a gente vai sair dessa questão econômica que tira o pão nosso cada dia na mesa das pessoas? E aí tem que pensar estrutura de política, pensar a estrutura. O Ciro apresentou um projeto que pensa em estrutura. Mas nós temos uma esquerda no Brasil que não quer pensar na estrutura. É uma esquerda, inclusive, que aceita o neoliberalismo, né, como modus operandi, dizendo até com conformismo Olha, de que pode ser, né, porque é assim e tal, e não tem como mudar, né? eu vou te falar, para mim, a esquerda no Brasil é como se não existisse. É, É como se não existisse. Não, eu não conheço essa esquerda que se recusa a tributar rico. Não sei que esquerda é essa. é. Que, uma esquerda que acha que o interesse nacional não é a coisa mais importante, né? Que tem medo que os ricos fujam, que abra as portas, que vende suas empresas estatais. Eu não sei que esquerda é essa. Isso não é esquerda, não é? Existe realmente, é verdade, uma crise de valores mundial da esquerda, né? Porque a esquerda, para governar, aceitou dourar a pílula, né? Aceitou, bom, vamos fazer aqui umas concessões, né? Vamos ser realistas, né? Vamos para a gente poder governar, né? Eles tiveram que ajoelhar e beijar a mão dos padrinhos, né? Dos caras do dinheiro, né?
Mas aí eles acabaram se transformando na direita, né? E é isso que o Lula faz aí no Brasil. Ele governa à direita. Ele tem uma política econômica de direita. Depois tem aqueles identitarismos de esquerda, né? Mas a política toda dele é de direita. Isso não serve ao interesse do Brasil. Claro que eu também não sou, eu não sou um apologista de praticar a política de extrema esquerda, né? Onde a iniciativa privada não tem lugar, onde, enfim, o Estado controla tudo e mais alguma coisa na vida de vocês. Não, isso também é um exagero, né? Tem que existir uma economia controlada, mas não é, o Estado não tem que ser totalmente dono da economia, não é? Ele pode conceder algumas coisas, só que tem que vigiar, porque se o Estado vigiar e controlar que as coisas estão funcionando pelo interesse público, né? Isso é que é importante, né? Você pode privatizar qualquer setor da economia, não tem problema, quase qualquer, menos aqueles que são monopolistas. Isso aí eu não estou de acordo, porque não há concorrência possível. Mas todos os outros que pode haver concorrência, bem, não tem problema em privatizar. Mas você tem que estar de olho, porque se esse setor começar a ter práticas monopolistas, você tem que chegar lá e mandar uma multa gigantesca para acabar com a Não, o festa. problema que nós temos hoje, por exemplo, houve a privatização do setor de telecomunicações, ok. Só que hoje, por exemplo, É, não tem fiscalização. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que era para fiscalizar isso aqui, é uma babuja. E outra, tu fica no bom, monopólio, tu fica aqui no monopólio eu não tenho continua. acesso às faturas telefônicas, né? Não é? Ah, Mas me diga, você sente alguma diferença de preços entre as várias? eu não sei em si, mas é que a gente hoje usa muito mais internet do que telefonia, né? No Brasil, por exemplo, todo mundo tem um desse aqui muito mais do que um telefone fixo em casa, né? Pa- pa- Mas aí Sim, tu. mas as empresas de internet É, é. e Agora, telefonia é a mesma coisa, né? a nossa internet, assim, nossa telefonia, realmente, ela é cara. Ela é ruim porque ela não pega em todo lugar. E ela é realmente cara. Ela é cara. Na verdade, tu vai pagar um pacote Mas é aí. cara em todos os operadores, né? É Todos cara em por todos os quê? operadores. Porque nós Ou hoje seja, temos, só para ter uma ideia, hoje nós temos, tem a Vivo, tem a Claro e tem a TIM que foi comprada. Então ficou o monopólio, ficou ali entre duas ou três operadoras e é um aí oligopólio. ficou É o que se no, chama oligopólio. ficou um oligopólio que se tu sair de uma vai ter que ir para outra que não tem uma opção de mercado, não tem uma concorrência como se diz que ia ter com a... E outra, a Anatel não tá nem aí. Tu vai lá, tu liga, não funciona, o sistema não funciona. A internet é fraca, cai em todo lugar, né? O sistema, a nossa velocidade ainda é uma velocidade. Então assim, peraí, nós temos que melhorar isso. E tem que ter o quê? Pode ser no privado? Pode, mas tem que ter uma mão estatal no sentido de fiscalizar. Tem que ter a fiscalização. Não é só entregar para o mercado, Deus dará. A Deus dará. Não. É tu ter um Estado que vai fiscalizar. Beleza. Ele vai fiscalizar o transporte público, ele vai fiscalizar a telefonia, ele vai fiscalizar outros serviços, ok. Mas ele tem que fiscalizar. E tem os caras que falam isso, mas eles falam em privatizar, mas eles não falam, não se dão conta que tem que ter a fiscalização disso, né? Eles não se dão conta, né? Né? Aí é que é a diferença, né? Mas no Brasil não tem esquerda. Não, nem sequer existe essa noção de fiscalizar as coisas e saber como é que está correndo. O Banco Central, por definição, é uma entidade que devia fiscalizar os bancos, né? Mais do que definir a taxa de juros, a principal função dos bancos centrais é essa, né? Porque a taxa de juro pode ser definida, né? Mas o mercado real, muitas vezes, ele próprio altera a taxa de juros, né? Quantas vezes você não tem uma Selic e o mercado opera acima ou abaixo dela, né? Muitas vezes, né? Só que nesse caso, não só esse banco central funciona como um sindicato de bancos, né? É como se fosse
uma máfia, né? Em que eles têm lá o cara que dirige aquilo que faz a vidinha para eles, né? Estabelece as regras que são boas para eles continuarem ganhando muito dinheiro, né? Que é a contraproducente, né? Mas depois, além disso, não fiscalizar os bancos e não promover uma concorrência, né? Porque 85% dos bancos, das transações são 5 bancos, né? Isso não é concorrência, Não, né? claro que não. E eles todos praticam as mesmas taxas, as mesmas coisas, mesmos. Aliás, se viu quando o Lupi quis alterar uma coisa, eles uniram em bloco, né? Portanto, eles são um sindicato, é uma sindicância de bancos, o Banco Central. Isso é Exato. completamente disruptivo, isso é contra a assinatura do que é que devia ser esse um Banco Central. Por É. exemplo, o Banco Central aqui em Portugal, Uhum. ele não dita a política monetária, porque isso é ditada pelo Banco Central Europeu, né? Uhum. Mas ele ficou com a tarefa de fiscalizar os bancos, né? E eu próprio sou crítico, ok? Houve aqui uns grandes problemas com os bancos, né? Mas caramba, se ele fizesse o que esse Banco Central do Brasil fizesse, cara, não sei, né? Acho que o Banco Central aqui de Portugal já tinha ardido, já tinha pegado fogo naquilo. Ah, Não, a gente já tinha jogado umas tochas a arder lá para dentro. Ó, tem noção, né? 13,75% juro mais alto do mundo. é uma vergonha, né? É uma Eu não vergonha. consegui entender. Não há nenhuma lógica nisso. Não, Bem, ainda se fosse assim. Eu não sei, honestamente, eu não consigo imaginar, nos tempos de hoje, qual é que é, qual é o cenário que justificaria 13,75% de taxa de juros. Eu não consigo imaginar o que é que teria que estar acontecendo para que essa taxa fosse justa. Não sei. não tem lógica. Mas aí, sabe o que acontece aqui no Brasil? Acontece que daí o governo que chegou agora, que chegou sem projeto nenhum, porque o Lula só quer só as benesses do poder, né? E aí então a culpa é do Bolsonaro que deixou assim, ok. Mas aí eles não fazem nada de fato para mudar a situação. Continua a mesma política econômica. Então eles não Sim. demitem, porque eles poderiam demitir, eles mentem, que eles não podem demitir. Não, eles não demitem o Campos Neto. Né? Assim como eles poderiam, por exemplo, a questão da Petrobras, o presidente tem 2 votos a mais. Ele poderia destituir e mudar para a PPI. PPI, mas não vai fazer. Sabe por que, que ele não vai fazer? Porque quem manda são os bancos. Hoje quem manda são os bancos do Brasil. O presidente é só um fantoche. E ele fica falando naquele discurso raso, maniqueísta, de que, bom, eu penso no pobre, eu falo pelo pobre, porque os pobres, mas no fundo os pobres são quase que, sabe aquela coisa, Deus na boca de fanático, mas o fanático não entende nada que é Deus, mas fica o tempo todo falando o nome de Deus, o nome da religião, mas não sente nada daquilo, Sim. é isso aí. Não tem sentido nenhum, né? Então, assim, o que, que a gente está percebendo? Né? O que a gente está vendo aí? Não, É que é uma inconformidade porque ele está dando uma continuação. E quando a gente critica, a gente é ruim. A gente está errado. Ah, é culpa do. Foi a por isso é herança. que eu acho que o Ciro não pode. Eu acho que ele não pode passar pano para isso. Eu não entendo que a Assim, palestra dele ele não critique isso. Não tô. Seria muita decepção se ele fosse assim, o Brasil deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria fazer aquilo outro. Até, mas e o que é que você vai fazer para que isso aconteça? Bom, eu já não estou na política, por isso era, era muito decepcionante, né? até porque. Mas pode ser, né, cara? É uma. É Ele uma tem razão para estar farto disso, né? Ele já se candidatou um monte de vezes. tem tudo isso, né? Mas eu acho que ele ainda vai. Eu tô numa tese, tem uma tese, Rui, aqui, que é assim, ó. Tem a tese dos que já dizem que o Ciro não tá fora, tá totalmente fora. E eu tô com uma tese que o Ciro tá mais dentro do que se possa imaginar.
Os 3%, o próprio Lula reconhece que não são reais os 3%. Então eu acho que o Ciro está mais vivo e está observando mais do que nunca. Agora, eu espero que ele tenha esse posicionamento crítico, mantenha o seu papel, né? E, bom, ele vai continuar do PDT, aí vamos ver o que vai ser. Eu acredito que muitos que vão votar no. Mas, mas, é- mas não é. Primeiro que tudo, você tem que pensar que isso pode ser um pensamento que você quer ter, né? Você quer Claro! ter esse pensamento que você quer acreditar, né? É o chamado, em inglês a gente chama de wishful thinking, né? Claro. E eu também gosto dele. O Ciro é um cara com muita capacidade, né? Pode ter certeza. O Ciro aqui em Portugal já tinha sido eleito, já merecia, né? Ah, sim, sim. Mas, sim, sem dúvida. Mas ter qualidade não chega, né? No Brasil, o Brasil é outro nível, né? É. Tem todo um espectro mediático muito forte, né? E eu acho que por ele já ter tido tantas candidaturas, né? A imagem dele já fica um pouco desgastada, né? Aquelas fake news todas que ele sempre tem que lidar, aquelas coisas chatas de ter batido na mulher, dos carros pipa, não sei o quê, aquelas mentiradas idiotas, né? E eu nem conhecia, via logo que era mentira. Assim, isso pode ser verdade, né? Mas, enfim, mas toda candidatura vai ter que levar a ida para Paris, a- enfim. E então, eu acho só que talvez não tenha outra opção, né? Mas se tivesse alguém que tivesse folha limpa e que o Ciro pudesse guiar, tá entendendo? Se alguém quisesse seguir o PND, eu acho que podia ser espetacular, tá entendendo? Mas eu também não sei quem será essa pessoa, É, né? Não sei se há o existe. nome. Não, tem um nome ventilado aí que é o nome do Aldo Rebelo, né? Que foi até ministro do Lula um tempo Mas o atrás. Aldo Rebelo, ele já teve também no governo, ele é um pouco polêmico, né? Não que eu discordo do que ele fala, né? Aham. Mas ele é um pouco polêmico, daquelas falas sobre a Amazônia, né? E essas coisas. Às vezes há coisas que podem ser mal interpretadas, né? Uhum. E, e pronto, eu não sei se ele próprio tem vontade, né? Para isso, me parece que não, né? E não sei, não sei mesmo. Teria que ser alguém um pouco assim de fora, assim, alguém que chegue, que traga uma novidade, assim. Não sei, eu não sei se existe. Eu estou aqui também É, fazendo não. wishful thinking, né? É. Mas era bom para o Brasil, um sangue novo na política, né? Por exemplo, eu gostei muito da vice dele, é uma Da pessoa Paula. espetacular. Ela tinha um discurso muito bom, muito certo, era muito clara falando com as pessoas, né? Mas ela era desconhecida, né? Mas também não teve tempo para ficar conhecida, né? Ela chegou 3 meses e a campanha acabou, né? E nunca mais ninguém vai ouvir falar dela, não sei lá na Bahia, né? Por isso, tem que ser alguém que seja preparado para isso, né? Porque também, assim, vamos ver, né? O Ciro é um homem, né? É um ser humano, né? E as pessoas têm seus limites, né? Eu não sei até que ponto é que ele está disponível e ele e a família dele passar por isso tudo de novo, e depois chegar no fim e correr mal, tá entendendo? Hum. E depois é assim, para alterar uma coisa que está tão bem instalada, que é esse sistema brasileiro, 4 anos, eu não sei. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Para já, a esquerda tem que enterrar o Lula. Tem que fazer o. Eu não digo mesmo a morte física dele, mas ele morrendo ou então ficando completamente desacreditado, né? Ele vai ter que morrer um dia, né? E eles não têm nenhum sucessor, né? Esse PT, esse povo que se acha que eles acham que são de esquerda, né? É. Acham que eu gosto dos índios, eu não tenho problema com gay, eu sou a favor do aborto, então eu sou de esquerda. Isso é ser de esquerda, cara. Isso é ser um ser humano normal. Não entender, né? Hum. Ah, ser humano, sei lá,
Sim, de bem, lá, a pessoa que não quer mal aos outros, né? Ah, vou te falar uma coisa, eu não sei se você sabe isso, né? Aqui em Portugal, há 20 anos atrás, teve um referendo sobre o aborto. E então, as mulheres faziam abortos clandestinos, né? E todos os anos morriam centenas de mulheres nas clínicas ilegais, falta de condições, ou então elas iam à Espanha fazer aborto, né? Era assim. E o povo se juntou, os movimentos de esquerda, e então chegou às assinaturas que tinha que ter e se fez o referendo. De um lado tinha, pronto, a esquerda, o centro-esquerda, e do outro lado tinha a direita, a Igreja Católica, ah, e dizendo que, pronto, o aborto é uma coisa errada, que é tirar a vida das pessoas, né? Bebês. E do outro lado tinha as questões médicas, sanitárias. E o sim para a não criminalização do aborto, ou seja, deixou de ser um crime. Se a pessoa quiser, faz o aborto em Portugal. Passou a ser legal, embora os médicos possam se negar a fazê-lo se tiverem essa objeção moral. Mas a maioria dos médicos não tem essa objeção moral. E então passou a ser. E o que é que aconteceu? Nos 15 anos seguintes, o, o número de abortos caiu assim. Porquê? Porquê que o número de abortos caiu? Porque ficou na lei que as pessoas que, quando querem fazer um aborto, têm que ter consultas com psicólogos para validar que elas realmente têm a certeza que querem fazê-lo, né? E passou a ser uma coisa feita pelo Serviço Nacional de Saúde, o SUS, no Brasil, né? E então, ah, nesse processo, tem muitas pessoas que desistem de fazer aborto porque pensam, não, eu estava agindo de cabeça quente, eu vou ter essa criança, né? Coisa que muitas pessoas, no pânico, né, tinham aborto de qualquer jeito, maneira, e às vezes se davam mal, né? E então, a consciencialização, porque eu também não sou a favor de fazer aborto, tá entendendo? Eu não acho que as pessoas devam ser presas por isso, mas eu não acho que é uma coisa que o Estado deva querer. Ainda por cima, Portugal tem um problema com a natalidade. Cada vez nascem menos pessoas. A gente não quer que as pessoas façam aborto, né? Mas o que aconteceu foi que o aborto caiu drasticamente. E então a lei que descriminalizou o aborto diminuiu o aborto. Que era a coisa que esse povo que era contra dizia que ia acontecer. Agora todo mundo vai abortar, não vai mais nascer crianças, vai ser um morticínio. E não aconteceu nada disso, precisamente o contrário. Agora está estabilizado, é um número relativamente baixo, mas pronto, ainda vai acontecendo, infelizmente, não é? Mas, mas não é uma coisa que era um problema de saúde pública como era antes. Não é? Por isso, se o Brasil experimentasse isso, talvez se surpreendessem essas pessoas que são contra o aborto, elas iam perceber que não criminalizar essa questão é a melhor maneira de lutar contra isso. Na verdade, tu pode ser contra o aborto, mas sem o discurso burro de criminalizar que incentiva o ato clandestino. Porque tem essa Exatamente. questão. É como no caso das drogas, que hoje eu sou favorável também. Exatamente a mesma É coisa. o mesmo processo. Eu penso no mesmo Nas processo. drogas não teve, nas drogas não teve esse processo de referendo, né? Mas na Assembleia da República eles determinaram que até uma certa dosagem, se a pessoa tiver essa dosagem, né, eu já não sei quanto é, porque também Uhum. não ando com drogas, mas Sim, eu acho que claro. é 15 gramas, eu não sei, não sei, mas é uma dosagem pequena, se considera que a pessoa é usuária e por isso não é crime. O que é crime é se você tiver mais que isso, é porque você, porventura, está vendendo. E aí, vender droga continua sendo crime, como é óbvio, né? É o Uhum. tráfico. Né? Por isso, o que aconteceu? A criminalidade desceu imenso. E hoje Portugal está em sexto lugar dos países mais seguros do mundo. Eu não vou dizer que essa é a única razão, mas o que é certo é que a gente vivia prendendo gente, depois ia preso e se transformava em algo pior, quando não havia necessidade nenhuma de andar prendendo esse povo. Para quê? Eles iam deixar de fumar droga porque iam presos? Não, nada. Né?
É Mas, interessante isso, enfim, tem outras interessante. razões, né? Mas olha que Mas é interessante verdade. isso. Interessante esse processo, por exemplo, sou um cara. Outra coisa que se fez com as drogas pesadas aqui em Portugal, que é, Portugal tinha todos os anos um certo número de pessoas que morriam de overdose, né? E então o que é que o governo fez? O governo, através de instituições criadas para o efeito, ele começou a a fornecer às pessoas usuárias de drogas pesadas, tipo cocaína, heroína, ah, uma droga de substituição chamada de metadona, que é uma droga que não causa incapacidade no indivíduo. Ou seja, você toma aquela dose e você pode trabalhar e fazer sua vida normal, né? Ah, Você tem na mesma dependência dessa droga, que eventualmente você poderá largar mais facilmente do que uma cocaína ou heroína, né? Uhum. Mas permite que você trabalhe, seja um indivíduo ativo. E então, todos os dias, alguns lugares da cidade, aqui em Lisboa, você pode ir pegar essa droga, né? Você tem que se credenciar e tudo mais, né? Mas você fica usuário dessa droga e então nós passamos de ter milhares, não digo milhares, mas eram centenas de mortos todos os anos para quase zero mortos por overdose. Está entendendo? Eu me lembro que um canal americano eu já acho que era Massachusetts, nos Estados Unidos, Uhum. eles vieram cá porque eles estavam tendo um problema muito grave no estado deles de mortes por overdose, né? E eles chegaram cá e ficaram passados, né? Eu vi a entrevista deles e assim, porque eles se surpreenderam que aqui isso era levado para uma esfera da saúde pública, ou seja, essa intervenção era uma saúde pública, enquanto que nos Estados Unidos o negócio de curar os toxicodependentes é um negócio. Existem as clínicas de reabilitação e elas faturam milhões, está entendendo? E esse é o negócio deles. Eles têm interesse que existam drogados para poder depois curá-los. Tudo é um Sim. negócio nos Estados Unidos. Tudo é negócio. E aqui é um caso de saúde pública, né? Mas É. pronto, mas o Brasil também não é assim tão ruim como os Estados Unidos, né? Tem o SUS, tem um Serviço Nacional também de Saúde, né? Por isso, podia ser também uma ferramenta muito útil que também diminui os problemas e aumenta a produtividade dos cidadãos, né? A saúde deles. Isso é muito interessante essa Mas proposta. pronto, a gente já está saindo muito do assunto, né? Não, mas é interessante isso, né? E na verdade, assim, como a gente está fazendo esse conteúdo extra pro final de semana, então também não quero fazer, não quero alongar muito a nossa conversa, pra gente, porque a gente vai ter mais também durante a, né? Antes também, o pessoal vai ver mais uma live antes desse conteúdo aqui. Mas assim, ô Rui, eu queria perguntar para ti o seguinte, ao chegar, como é que o povo português em geral está recebendo, né, Jair Bolsonaro? Que o Bolsonaro parece estar indo para aí também contaminar, né? Porque onde esse cara tá, o ar contamina-se, né? Bom, é assim. O próprio Jair Bolsonaro foi contaminado, né? Isso é uma febre da extrema-direita, né? A algum momento aquele coitado também se transformou num, num ser monstruoso que ele é. Mas, é assim, como você sabe, né, na Europa a extrema-direita é uma coisa séria, né? E nós aqui nesse cantinho estávamos até há bem pouco tempo um pouco imunes a isso, né? E eu dizia com orgulho, porque é assim, não, nós iniciamos a globalização, nós estamos habituados a ter outros povos, né? Portugal é um país que tem muitos imigrantes espalhados pelo mundo inteiro, né? Tem comunidades portuguesas em tudo que é canto, no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, aqui na Europa, na África do Sul, caramba, tem português em todo lado, né? Eu vou contar uma piada para ti aqui. Diz que para qualquer sociedade ter o mínimo de harmonia, tem que ter um percentual mínimo de portugueses. Qual é que é o problema de Portugal? A gente tem excesso de portugueses. Por isso é que a gente imigra. A gente não se aguenta nós próprios. É que o português, né? Mas pronto. Português aqui tem excesso de portugueses. Bom,
E então, essa coisa chegou finalmente aqui a Portugal, né? Financiado de fora, não é? Financiado pelas igrejas evangélicas também. Ah, ainda não, os jornalistas ainda não tiveram muita preocupação de investigar a sério isso, tá entendendo? Já houve aí algumas investigações e tal, mas a coisa passou batida, né? Existe gente com muito dinheiro que quer esses movimentos à frente nos seus países, ou então, se não governarem esses países, que seja uma força que condicione o poder, porque eles são reacionários e eles defendem que não exista dinheiro para pobre. É o que eles querem, no fim e ao cabo, né? É concentração da riqueza, né? É que não existam políticas sociais. Esses caras do Chega, que é esse partido execrável que convidou o Bolsonaro, eles querem, a bandeira deles é tirar o dinheiro de quem não trabalha, de quem não é cidadão de bem. Tá vendo essa coisa? Meu Que aqui em Deus. Portugal tem uma política social que permite, e sim, permite de verdade o fato de existir um rendimento mínimo, mesmo que você não trabalhe, mesmo que você seja um bundão, você recebe um subsídio. E há pessoas que são contra isso, né? Ah, mas eu trabalho tanto e esse cara que não faz nada recebe quase tanto quanto eu. E eu respondo sempre essa gente que vem com esse discurso assim, que é contra isso, né? Diz assim, então mas você quer trocar com ele? Quer trocar com a vida dele pela sua? Quer viver com o subsídio dele? Você não diz que é uma maravilha? Que é vida boa? Então, troca com ele, cara. Para de Bom, trabalhar e produzir e viva como um sanguessuga. Vai lá viver a vida dele. Não, mas você não quer. Por quê? Estranho, né? Claro que não quer, porque na verdade essas pessoas continuam sendo pobres. Eles só têm o que comer e não estão tão desesperados que resolvem cometer o crime, né? Na prática, o que a gente está fazendo aqui em Portugal é pagando para as pessoas não ficarem malucas, não ficarem antissociais, não ficarem bandidas. Claro que eu também não sou de acordo em que não se tente fazer nada com essas pessoas. Acho que tem que dar formação profissional, tem que tentar integrá-las em atividades produtivas, tem que, tem que tentar que eles não recebam isso a vida toda, né? Como é óbvio, né? Esse é o sentido dessa política, né? E às vezes os governos são um pouco preguiçosos, toma lá esse dinheiro, chateia e pronto, né? Essa é que é a crítica. Agora, não, vamos acabar com isso. Vamos aqui. Porque, assim, no dia que eles acabaram com essas coisas, no dia que essa extrema-direita subiu ao poder aqui em Portugal e acabar essas coisas, Portugal não vai ser mais o sexto país mais seguro do mundo. Pode ter certeza. e aí o problema. Bom, então, é o que é no Brasil. Se o Suplicy fosse ouvido pelo PT, e o PT se deixasse da Bolsa Família e fizesse um verdadeiro rendimento mínimo no Brasil, dentro de 10 anos o Brasil mudava a cara. Que o cara pensava assim, pô, para que eu vou entrar no tráfico ou na bandidagem se eu tenho aqui o suficiente para eu comer? Não vou me dar, não vou me meter nisso, não. Pô, para quê? Arranjar confusão. Vai ficar no seu canto, cara. Exatamente. Exatamente. Não, e é interessante disso tudo, assim, que a gente percebe, assim, a redução do pensamento, né? A redução do pensamento. Os caras falam contra o Estado mínimo aqui. Botei um vídeo do Ciro aqui, um shorts, e depois fiz alguns vídeos, e de vez em quando aparecem os bolsonaristas aí me enchem o saco. Então eles falam muito Estado mínimo, eles falam muito disso, aquilo. Só que eles nunca falaram, por exemplo, sabe que no Brasil aqui nós temos o tal de cartão corporativo. O presidente da República tem um cartão ilimitado, ele pode gastar o que ele quiser. Esse é o gasto que a gente tem que cortar. Não é cortar a aposentadoria para o pobre, ou um subsídio para o cara sobreviver, ou, É, vamos cortar o salário de todos os políticos e vai agora. Porque se a gente cortar o salário de todos os políticos, quem vai ser político é quem tem dinheiro. Porque de fato tem que ter um valor lá para o cara. Imagina num país como o Brasil, que Brasília fica num lugar escondido, vamos dizer assim, e o cara tem que se deslocar para cá. Tem gastos. Eu não sou contra um político ganhar bem até.
Acho que tem que ele ganhar bem para ele evitar de roubar. Ele vai roubar ganhando um salário mínimo ou ganhando 10. O cara que é corrupto é corrupto com dinheiro ou sem dinheiro, ponto. E outra, eu acho que isso tudo bem, é justo. Agora, o que ele tem que cortar é cartão corporativo, não sei mais o que, outras coisas, não isso. Mas por que eles não cortam? Eles querem cortar do pobre, mas os ricos eles não cortam. E do mito deles, porque o cara aqui diz assim, eu sou contra a política, eu não tenho política de estimação. Mas vai falar do Bolsonaro para ver se o cara não fica que nem um cachorrinho raivoso. É que é difícil, né? Mas é porque aí no Brasil a política é tipo torcida de futebol, cara. É É, muito complicado, né? O povo é muito despolitizado, né? Não interessa mais a bandeira do que ela representa, o que ela propõe, né? Bom, mas é assim. hum, O que é que o Bolsonaro vem fazer aqui em Portugal, né? Eu não sei bem o que é que ele vai fazer, honestamente. Eu acho que esses caras da extrema-direita, de vez em quando, eles gostam de ir para uma fogueira, tá? Ficar queimando uns livros, né? E dizendo assim umas palavras de bruxaria, não sei o quê. Não sei, honestamente, o que é que ele vem fazer? Eu acho, na minha humilde opinião, que ele vem sondar a possibilidade de ele fugir para aqui. é uma Ele vai ver possibilidade assim, grande. vai É. ver aí uns condomínios e tal, saber, ó, será que dá? Será que tem condição? Porque realmente eu não Olha, sei o que é eu que ele vai não fazer. duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. Olha, do jeito que ele é. Ele é cara de pau, né? É um cara de pau mesmo, né? É Mas olha, impressionante. eu queria aqui deixar manifesta o meu ato de contrição e de vergonha por, pelo que esse partido de extrema-direita português fez no nosso Parlamento quando o Lula foi fazer o seu discurso na nossa Assembleia. Uhum. Acho que é uma coisa que envergonha. Eu, como português, me sinto envergonhado. Acho que nunca tinha acontecido nada assim. Em que, de fato, é assim, ok, eu não sou fã do Lula, você sabe bem que não. Acho que o Eu, Lula é uma das razões do atraso do Brasil. Desde que o Lula chegou ao poder, o Brasil deixou de crescer sustentadamente, né? Portanto, eu não tenho nenhuma paixão pelo Lula, só que ele ganhou as eleições e ele é o presidente da República Federativa do Brasil. E quando você convida um chefe de Estado para o seu país, você trata bem. Se não, não convida. Se é para tratar mal, você não convida. E ele foi exatamente. convidado. E você viu que a maioria do parlamento aplaudiu fortemente o Lula e ele foi muito bem tratado. Mas tem aqueles retardados, aqueles imbecis, fizeram aquele espetáculo idiota, ah, e que eu lamento imenso e peço desculpa a todos os brasileiros, de facto, não sei, Mas não, aqui no eles não me Brasil, representam. mas Rui, eu vou dizer para ti, aqui no Brasil, se fosse o contrário, também aconteceria. Porque aqui no Brasil, hoje em dia, nós estamos numa fase, acho que está acontecendo também em Portugal, que hoje é bonito ser ignorante, falar do que tu não sabe, ser grosseiro. Hoje é bonito isso. Essa que é a. Ele é grosseiro, mas ele é espontâneo, ele é verdadeiro. Pô, É, vai ser verdadeiro assim pro outro lado? exatamente, pô, sabe, é uma coisa assim que não. Pra mim, né? Pra mim, assim, me incomoda, sabe? Então, assim, eu entendo, de Portugal deve ter alguns idiotas, assim, que nem aqui. Ah, mas esse Tem. espontâneo não é espontâneo, você fala de educação, é respeito, ponto. Sabe, eu acho que o Bauman foi muito feliz, as sociedades são líquidas mesmo, tá tudo líquido, e se dissolveu tudo numa mesma sopa, e não se sabe os conceitos mais, as coisas, e eu acho que espontaneidade não tem nada a ver com falta de educação. Eu posso ser espontâneo, mas eu tenho que ser educado. Eu tenho que respeitar o meu próximo. Eu respeito ao próximo, é essencial. Tu precisa amar a pessoa, mas tu tem que Não, mas respeitar o outro. eu vou naquela, eu vou naquela que foi cometido um desrespeito para com o Brasil. Tá Sem entendendo? dúvida, sem dúvida. Mal ou bem, é o Lula o presidente, mal ou bem é ele o presidente. Por isso, se você faltou respeito ao Lula, você está faltando respeito ao Brasil.
Não tem essa. Não tem essa. O Lula ele é digno de ter um monte de críticas, ok? Ele tem a fala sobre a Ucrânia estúpida. Ok, estou de acordo. Estou de acordo. Ele não tem essa. Não tem essa. E, aliás, é uma coisa que, se um dia você quiser, a gente tem que discutir bem, porque eu acho que existe aí uma intoxicação mediática sobre a questão da Ucrânia. Mas, enfim, talvez não Ah, seja interessante. agora a melhor É altura para uma fazer. pauta interessante, é uma pauta importante. Eu não sei, não é? Existe aí uma panca qualquer, um problema aí de entendimento que tem que ser explicado, né? Mas enfim, mas a fala do Lula representa também isso, esse estupidez. E é natural que aqui em Portugal não se tenha gostado, né? E esses caras, eles estão um pouco cagando para a Ucrânia, né? Eles só aproveitaram a questão para apupar ele, tá entendendo? Que ninguém ali estava morrendo de amor pelas falas da Ucrânia do Lula. Né? Por isso é que o próprio Lula se sentiu tão errado que já voltou meio atrás. Né? Ele viu que, porra, não devia ter falado isso aqui, não. Pelo menos na Europa ele não pode falar isso, não. E olha que aqui em Portugal a coisa ainda é muito soft, porque se ele for falar aquela merda lá na Polônia, não sei se o Lula sai de lá vivo, né? Não pode, cara. Que isso? Vai dizer que a Ucrânia e a Rússia são culpadas igualmente? Como é quem é que atacou quem? Então, quem é que começou? Foi a Ucrânia, é? A Ucrânia atacou a Rússia? Então, independentemente dos problemas que isso a gente pode discutir, mas, caramba, não é igual. Os dois países não são iguais nesse sentido. E Nem então, ele não pode tamanho, falar essas coisas. nem tamanho, né? Um Nada, né, é o caramba? pincher e o outro é um pitbull. É, devo territorial, né? Imagina. Sabe assim, umas É coisas. assim, a galinha ladrou pro Doberman, né? A galinha ladrou pro Doberman e o Doberman deu umas mordidas na galinha. E então o cara vai falar assim: ah, essa galinha, esse Doberman. Ai, ai. É, por aí, exatamente. Não, isso aqui. Caramba. Não, 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 não. É, e aí, assim, essa Bom, coisa. mas enfim, mas a minha questão de irritação com o Lula nesse aspecto é assim: qual é a vantagem dele falar isso? O que é que ele ganhou com isso? É, ô, Bruno. Do ponto de vista do interesse do Brasil. Eu sei que a pauta de interesse do Brasil é BRICS, o Sul, vamos tirar o eixo do imperialismo norte-americano. Ok, eu entendo tudo isso e acho que é muito válido, sim senhor. Mas a Rússia é no norte, porra. Para que ele foi falar naquilo? É que isso tem a ver, né? É que tu É que troca tem um a ver. Para imperialismo que por ele se... outro, né? Isso que é o problema. E aí, quando tu Não, fala isso, mas os caras não eu, entendem. eu não sei o que é que vai ficar melhor, a vida do brasileiro, o Lula tomar partido nesse conflito aí. É. Não sei. Seja para um lado ou para o outro. Simplesmente o que eu estava à espera que o Brasil fizesse era: olha, nós queremos a paz, não tomamos lados, queremos ser um mediador se nos quiserem. E pronto, estamos aqui para o que for preciso. E pronto, ninguém tem razão, queremos a paz. Pronto, está certo, olha, muito bem, palmas. É isso É isso aí. aí. Exatamente. Exatamente. É o Para caminho que ficar fácil. dizendo que a rua. Para quê? Eu não sei, não entendo isso aí. Eu acho que isso é apenas uma questão pessoal do Lula, que ele quer dar uma de Mandela, quer dar uma de Madre Teresa, quer o Isso. prêmio Nobel. Eu não sei o que ele quer. Ele quer ficar na história. Ele podia ficar na história, sabe o que era? Descendo a taxa de juro no Brasil, fazendo o plano de rendimento mínimo no Brasil, diminuindo a violência drasticamente, diminuindo a concentração de riqueza. Aí ele ia ficar na história, se talvez ganhasse o prêmio Nobel de Economia. Mas não, quero ficar andando de jatinho por aí, dando fazendo uma mídiazinha e tal, assim. Pronto, mas seja como for, voltando ao ponto, nada disso justifica ah, ah, pessoas que são representantes de alguns eleitores retardados em Portugal irem para o Parlamento fazer aquela burrada e fazer aquele desrespeito com o Brasil. Eu, como português, peço desculpas aos brasileiros E que eu, como realmente... brasileiro, aceito o pedido de desculpas e entendo que não é o povo português que falou isso. Infelizmente, a gente não Mas pode. é uma fração, é É uma verdade, mas fração. E eu não vou deixar de ter o meu carinho pelo povo português,
pela nossa história, nós temos as nossas histórias cruzadas, querendo ou não, gostem ou não, não sei o quê, gostem ou não, nós temos a nossa história cruzada e acabou. Né? E outra história também, outro fato que não tem discussão também. É uma coisa que não dá para discutir. Sabe, não é? Você não escolhe os pais que tem, né? O É, Brasil não pode, também não pode escolher o colonizador. e aqui eu acho que a gente tem essa coisa assim, ó. Eu acho assim, ó, pensar as coisas de uma maneira estrutural, fugindo da lógica do binarismo, porque o binarismo é que está matando o Brasil, sabe? E o binarismo é que matou os Estados Unidos, é o binarismo que dividiu a Espanha antes de Franco. As pessoas não sabem disso, Olha, então. agora você falou certo, não é? Agora você falou uma coisa que eu concordo. Os Estados Unidos vão deixar de ser a potência imperialista que são por causa disso mesmo, Pelo binarismo. por causa desse pensamento estúpido. Vão perder. Tal como o Brasil não se desenvolve também. Esse pensamento não dá, cara. Isso aí não. Nós contra eles, essa divisão, o que é que querem, né? Mas, como é que se anda para frente assim? Você agora tem o Lula, né? O Lula faz uma política e tal, não sei o quê. Depois vem o bolsonarismo, tudo aquilo que não concorda destrói. Depois vem o Lula, volta a repor tudo de novo, destrói tudo o que o Bolsonaro fez. É o destrói, constrói, destrói, constrói. Não, Como assim? não acrescenta, né? Não acrescenta. Nada. Não há desenvolvimento. É Né? isso aí. Assim não dá, tem que haver um entendimento, né? De que, ó, ok, a gente discorda nesses assuntos, mas nesses aqui a gente não vai discordar. Esses Aí, aqui são para frente. Só que, que o que o Brasil concordou é a manutenção desse Estado neocolonialista que vive. É a única coisa que exatamente. concordaram, né? Realmente. Que é a coisa horrível e nociva, né? Um país do tamanho do Brasil ainda não ter saneamento básico completo, como é que pode? No século XX, 21 ainda? Assim? É É inadmissível. absurdo. Inadmissível. É absurdo, absurdo, absurdo. Não pensar mesmo, é pensar para trás, é não ter visão, é complicado, né? Ô Rui, quero te Ah, agradecer. Eu quero te agradecer uma coisa aqui, pela, pela aula que tu deu hoje, porque essa questão eu não tinha pensado desse ponto de vista. Eu sou por princípios de vida, efetivamente eu sou contra aborto, mas o outro apresentou um fato interessante que aconteceu em Portugal, né? E que talvez a gente possa trabalhar melhor isso no sentido de dizer não, a legalização não quer dizer que seja aprovação do ato. É isso que tem que ser falado, né? E é a que não criminalização. não, Não criminalização. Não quer dizer que a gente está querendo que as mulheres façam. exatamente. Então Na tudo isso, verdade, a gente está dificultando a vida delas. Na verdade, a gente está dificultando. Né? e daí E a mulher só vai em frente mesmo quando ela tiver plena certeza. Se ela tiver plena certeza, não adianta proibir, porque se você proibir, ela vai fazer no outro lado. Ela vai viajar, ela vai dar o jeito dela. o que eu acho Não adianta. mas eu digo uma coisa, eu acho que tem que ter uma responsabilização e essa pessoa ela tem que ter ciência do seguinte, como ela fez isso, se ela tiver consequências, ela vai ter que pagar pelas consequências dela. Fez e deu um problema lá. Bom, Mas não é. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Tirando alguns casos de mulheres que têm problemas mesmo, que e aconteceu alguns casos de mulheres que foram fazer 4, 5 abortos seguidos e que depois os médicos quase que obrigaram elas a laquear as trompas, porque realmente assim não, aborto não pode ser método contraceptivo, até porque pode pôr em causa a saúde da pessoa, né? Próxima vez ela podia não sobreviver, né? Porque isso é um procedimento agressivo, uma raspagem de útero é uma coisa severa, né? E então, tirando essas pessoas, muitas mulheres que fazem aborto, o castigo é esse, aquele trauma para o resto da vida, sabe?
Por isso, não se preocupe, elas se sentem bem castigadas, É, podes ter certeza. é o que eu estou falando isso porque Claro que eu estou generalizando, né? Mas a maioria delas sentem isso. a consciência pesa, né? A consciência pesa, na minha Ah, opinião. sim. Na minha opinião. E eu não. Eu tô falando isso, eu faço questão de falar isso, porque daqui a pouco é um babaca e dizer assim que eu sou favorável, porque tu ser de esquerda, tu é ser favorável a isso. Não necessariamente eu é. Tu vai ser de esquerda e você não ser favorável a isso. Né? E pensar a descriminalização nesse processo, nessa matiza que tu colocou aí, eu achei interessante. E acho que colocado aqui, acho que foi acho um bate-papo importante para a gente refletir nesse final de semana, né? Para a gente pensar o que a gente quer na nossa vida. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. E eu quero agradecer, Rui, para a gente não ficar muito tempo no final de semana, porque a gente vai fazer, né? Antes desse vídeo ao ar vai ter uma live antes. Então a gente vai ter mais tempo para a gente conversar mais, né? Sim, sim. Mas assim, eu quero agradecer muito. Amanhã, na quarta-feira, a gente vai falar mais sobre a palestra do Ciro mesmo, né? Isso. Sobre realmente as coisas que Eu tenho a umas. gente vai. Eu tenho. Eu vou estar lá, né? Eu vou estar lá. Ah, tu vai estar lá. Exatamente. Nós temos. Falando de história, tem um correspondente. Olha que chique, olha que chique. E vamos Internacional. ver e vamos ver se eu não consigo mais, porque o Tamir, no canal do Tamir, você sabe quem é, Sim, né? claro, claro. Ele ficou de ver com o assistente do Ciro, se for possível eu realmente meio que entrevistar o Ciro, ou conseguir ter um contacto mais privilegiado, né? Não sei se será possível ainda, ou vamos ver, né? Não, mas pronto, não estou contando com isso, mas pelo menos na palestra eu acho que eu vou conseguir perguntar alguma coisa para ele, né? Quando eles ficarem na parte das perguntas e respostas, eu conto que seja possível fazer perguntas, né? É, E então pronto, é isso. e eu vou acompanhar online esse evento que eu me inscrevi. Então, Sim, sim. eu vou online. Acho que eles vão transmitir. Que dia mesmo que é Exatamente. o dia da palestra? É É dia 12. 12 de Dia maio. 12, às 15 horas daqui, ou seja, são 4 horas de diferença, então será 11 da manhã aí, Também. né? Claro que é um horário assim meio chato, né? E o povo está trabalhando e tal, mas pronto, é o que é, né? Não, mas é um horário bom. Um horário bom. Ainda dá para acompanhar. Dá para você? Vamos? Dá para Ok. acompanhar. Obrigado, Rui. Eu já me organizei, já troquei o meu dia para ficar lá de tarde, Ah, então tem que vai dar certo. fazer. Tem que fazer. Não, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E a gente tá com sentindo saudade. Eu só queria aqui Claro, claro, fazer fica à aqui vontade. dizer aqui uma coisa só porque às vezes as pessoas não entendem, mas por que esse português tem interesse, como é que tem interesse no Brasil, como é que ele Pois é, sabe é uma tanta boa coisa, né? pergunta. É uma boa pergunta. Pá, eu só queria dizer que eu sou casado com uma brasileira, né? Ah, Já vivo há muitos anos com ela, e então eu fiquei a conhecer, ela é do Ceará, e ouvi falar do Ciro, né? Mas ouvi falar. E depois, em 2018, eu comecei a acompanhar mais em detalhe. Pronto, e eu tenho uma grande afinidade pelo país, né? Ah, e o nível de ridículo, de o absurdo que se passa na política brasileira contrasta muito com uma certa sonolência dessa política daqui de Portugal, né? Que não é muito entusiasmante, né? E no Brasil você morre de qualquer coisa menos de tédio, né? E é então verdade. eu acabo por me interessar muito, porque acho fascinante a política de vocês e o nível de coisas que se fazem por aí, que eu acabei virando assim um aficionado do que se passa aí no Brasil. E pronto, eu sempre tive muita afinidade com brasileiros e já tive aqui muitos empregados do Brasil, né? Eu tenho uma pequena loja, e então ah, sempre tive muita afinidade com os brasileiros, né? E até me irrita quando vem alguns brasileiros dizer os portugueses não gostam dos brasileiros, não sei o que. Assim, pelo amor de Deus, para com isso. Né? Ah, Claro que tem idiota em todo lado, aqui também tem os idiotas, né? O povo sabe, né? Mas pelo amor de Deus. Português mas, gosta dos brasileiros em geral gosta. ah, Isso é, eu enfim. particularmente, Mas então,
o meu interesse é esse. Eu não tenho nenhum interesse oculto, eu não quero ir explorar nada no Brasil. A única coisa que eu talvez tenha interesse em fazer é passar assim a minha reforma, talvez aí no Nordeste do Brasil, que o clima é bom para mim, que eu sou asmático. Talvez se desse, se o país não tiver à beira de uma guerra civil, né? Talvez eu possa ir. Mas é esse o meu único Mas interesse, eu não é mais queria te nada que isso. convidar para Ah, a gente tomar um mate amargo e assim no olha, invernão, no invernão, que tu ia dizer assim, mas o gaúcho, eu nunca coisa. fui no sul do Brasil. Pois Eu é, nunca fui no aí sul. ele diz assim, mas o gaúcho, tu acha que o teu inverno é grande, mas na Europa faz abaixo de zero. Aqui de vez em quando faz um pouco abaixo de zero, uns 4 graus e tal. Não é que nem aí que faz muito mais, né? Mas é que Não, mas neva. olha, aqui em Portugal o clima é muito parecido com o do seu estado, de certeza. Aqui não faz um frio extremo, ou seja, a gente raramente baixa dos 0 graus e neva só em algumas partes muito pequenas do nosso território. E no verão é horrível. Temos aí alturas que faz 40 graus ou mais, né? Acho que ano passado fez 46, é horrível. Que vem do norte da África, está entendendo? Sim, sim. Vem uma quentura assim que fica. Por isso é bem parecido aí com vocês aí no sul. Portanto, o nosso clima é temperado, tem as duas estações. O que me fascina no Nordeste é porque é sempre a mesma temperatura, está entendendo? Então, É, eu não gosto muito do frio, então mas que é só maravilha. por isso. Não, é uma maravilha. Eu tenho um carinho enorme por Portugal e já falei várias vezes. Eu ainda vou conhecer Portugal. Eu ainda vou conhecer. Ainda vou Pois viajar de venha, será TAP. bem recebido. Eu vou viajar de TAP do voo de Porto Alegre a Lisboa. Tem que ser aquele que sai de Porto Olha, Alegre. vamos ver se ainda vai ter TAP quando você vier, porque essa companhia está muito complicada aqui em Pois Portugal. é, esse que é o problema. É, mas quando tiver a TAP, vai com outro, não tem problema. Né? E aí eu. Sim, Não, não, e ainda quero conhecer, porque eu nasci em Porto Alegre separado. Leal e Valorosa, Porto Alegre, do lado dos. Enfim. E eu quero conhecer Porto Alegre junto. É uma cidade pequena, porque Porto Alegre é uma metrópole, né? Hoje. E é Porto Alegre que deu origem, né? A cidade que o nome daqui, porque aqui era outro nome, enfim. você vai ficar desiludido, né? Porto Alegre, aqui de Portugal, é uma cidade bem pequena, Não, eu sei é que. a capital do distrito mais pequena de Portugal, por isso você vai ver. Não, mas eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Eu tenho muita vontade de conhecer os Açores, eu sei, eu acho muito bonito. E Lisboa, né, essa arquitetura que tem, que mistura essa pouco dessa coisa dos muçulmanos, né, que tem essa coisa de azulejo e tal, essa coisa eu acho, eu sou fascinado, eu confesso que eu me emociono. Vai dar certo, né? Quando você vai conseguir. Quando vier, já sabe que eu estarei É aqui passagem para me encontrar com obrigatória. você e te mostrar as coisas. Não, ainda vou tomar, ainda vou fazer eu vou fazer uma coisa. Eu vou tomar um chimarrão em Portugal. Eu vou tomar Tem, um tem. mate amargo em Portugal e vou botar a camiseta do Grêmio, né, para marcar, né? E vou abraçar lá o Benfica, que é o time do nosso amigo. Tá É, certo. Tá é, combinado. é Benfica, né? Eu sou Benfica, claro. É, não, viu só que eu decorei? Viu só que eu decorei? Eu não ia dizer que é do Porto. Aí o cara fica bravo, né, comigo. Que é isso, né? É assim, o Benfica é um clube mundial. O Porto é um clube regional. É, o Porto, enfim. Eu sou bom, meu sobrenome é Porto, né? Então, pô, é por isso mesmo que eu não saio, só fico no Rio Grande do Sul. Ah, então tá, gente. Valeu aí. E até a próxima. Tá? Juízo. Bom final de semana para todos Manoel, aí. muito obrigado. Boa noite para todos. Para Obrigado, todos. Manoel. Tchau. Tchau. Deixa eu só encerrar aqui.